cheguei e falei, olha, o tema vai ser homem, vítima ou bandido. Que forte. Menina, olha, isso causou um impacto muito grande, porque até quando ele é vítima e até quando ele é bandido. Então eu sempre coloco uma frase, não nos matem. Conversem. Viu que não dá mais? Se o não é não, é não. Saia e vai embora. E nem olha para trás. Mineiro que fala assim, sai e nem olha para trás, porque se olhar para trás pode voltar. Isso. A partir do momento que você está dissipando um relacionamento, que você está travando relações afetivas da outra pessoa ou fazendo um enjaulamento, a fatalidade ela é muito grande. Porque entra os ciúmes, entra o descaso, entra o desleixo, entra a violência, todos os tipos de violência. Isso não vai acabar bem, isso vai acabar nas portas das delegacias. Verdade. Isso vai acabar onde? Vai acabar em presídio. É verdade. E vai acabar em cemitério. A regra é essa, não tem para onde você correr. Hoje é com muita alegria que eu tô aqui hoje novamente para dizer para vocês que Jesus salva, que Jesus cura. E a pastora Ana tá numa pegada diferente, né, pastora Araújo? Nós estamos vindo hoje com a doutora Valéria, que tem muita coisa para nos falar. Eu queria dizer, doutora Valéria, muito obrigada, muito bem-vinda à Rádio Adorais 106,9 FM. A doutora Valéria tem uma trajetória muito grande, muito extensa, com muitas experiências para contar para nós sobre essa vida no serviço público, né, doutora? Sim, muito obrigada. É com prazer imenso que estou aqui hoje junto com você, né? Eu me sinto realmente maravilhada. E a trajetória no serviço público é interessante como a gente cresce, né? Eu sou filha de servidores públicos e assim, eu sempre brinco que eu fui criada para ser servidora pública. E então fiz concursos, né? Passei nos concursos públicos, sou concursada há 25 anos da Secretaria Estadual de Saúde, tive um tempo que eu fiquei como fiscal. E entre outros cargos públicos que eu já ocupei aqui dentro do estado de Mato Grosso. Vim precisamente a primeira vez em Mato Grosso em 95. Nossa. E depois voltei em 97. 97 e estou aqui o ano que vem, fazem 30 anos de Mato Grosso. Uma vida dedicada aqui ao estado de Mato Grosso, onde eu já andei praticamente todas as cidades daqui do estado. A senhora também é professora, né? Sim, a senhora é professora de graduações. A senhora tem um currículo assim invejado por muitos servidores públicos, né? Que tentam trilhar, né? Eu queria que a senhora desse um conselho para essa juventude que estão aí começando, que precisa disso, porque a senhora é uma professora fantástica, né? Quem já teve aula, quem conhece, esse Mato Grosso inteiro conhece a senhora, sabe como a senhora é competente. Nós estivemos ali na Câmara Municipal de Cuiabá dando uma capacitação, lembra? Verdade! Que foi muito bem aproveitado. Nós tivemos assim um número estourado de alunos ali, de servidores, né? Servidores então. Ali que nós falamos. Nossa, que lembrança maravilhosa! Dar aula aqui no estado de Mato Grosso é sempre um aprendizado, né? Eu acho que eu já dei aula praticamente dos 142 municípios, né? Eu acho que são poucos os municípios que eu não estive ainda dando aula. E, entendeu? Tenho um carinho muito grande por Sorriso, Sinop, Pontes Lacerda, Cáceres, Juína, Juara,
Peixoto de Azevedo, Nossa. Cuiabá, Várzea Grande, Aripuanã, É muito Poconé. longe. E assim, então eu acho que desse estado são poucos os municípios que eu não estive. O interessante é você passar e falar assim, professora, oi professora. Ai, que lindo. Aí você vira e fala assim, professora, professora. E isso é uma questão assim muito importante para você mostrar o que a pessoa tem a oferecer e o que você tem a oferecer para o outro. Isso. Eu sempre coloco que na carreira pública, né, de servidora pública, o mais importante é servir ao próximo. Servir ao próximo. O próprio nome diz servidor público. Então, quando você faz isso com dedicação, com carinho, você tem um respaldo para estar encaminhando e dando validade àquilo que você prega. Então, o que eu sempre coloco e eu sempre posto é o seguinte, é a valorização daquele que cuida dos outros e cuida de você. Então, os nossos impostos têm que ser recompensados pela humanização, pela forma de atendimento, pela forma com que se trata o outro, independente de quem quer que seja. E já pegando um gancho nessa valorização que a senhora está falando, a senhora vai estar aqui mês que vem, lá no Rio de Janeiro, fazendo um simpósio, né? A senhora vai ser uma das palestrantes. Como que vai ser esse simpósio? Sim, estaremos no 4º Simpósio Internacional de Direito e Ética. Vamos estar lá participando, fui convidada para estar coordenando a parte geral do evento. Inclusive, hoje eu me dediquei a falar com os palestrantes, ajustarem as questões para serem propostas. Serão temas da atualidade, como inteligência artificial. Olha que legal, pastora Araújo. E saúde mental. Saúde mental hoje é um tema que você tem que trabalhar com muito jeito. Na minha vida, na minha questão profissional, eu sou coach, né, também, e trabalhar a família, trabalhar os relacionamentos, trabalhar a forma com que o outro vê o outro é uma das principais questões, porque hoje nós temos vários tipos de famílias, a gente não pode falar de A, de B, de C ou de D. O que a gente tem que mostrar é a harmonia dentro do lar. E essa harmonia está se perdendo. Hoje os filhos ficam muito tempo na frente das telas, os pais têm que trabalhar, às vezes trabalham 12, 16 horas por dia, isso independente da classe socioeconômica. E você trabalhar nesse contexto da família e trabalhar principalmente a mulher como ser vulnerável. Nós sabemos das dificuldades. Ah, Valéria, mas não tem política para o homem vulnerável, só tem política para a mulher vulnerável. Então, se nós formos traçar um caminho, a gente verifica a trajetória da mulher. Eu brinco, a minha avó, eu sou mineira, sou mineiríssima. Esse povo mineiro, nasci numa cidade pequenininha, em Coimbra, Minas Gerais. E minha falecida avó, que Deus o tenha em bom lugar, ela foi a primeira mulher a usar calça comprida. A primeira mulher a ter um título de eleitor. Então, você vê essa questão do crescimento da mulher no dia a dia. Então, assim, falar sobre essa questão de violência. A violência hoje contra a mulher é uma coisa assim que não cabe dentro de qualquer padrão de normalidade social, porque somos iguais perante a lei. E a violência ali contida, ela é muito alta, seja a violência física, seja a violência moral, a psicológica, a financeira, a patrimonial. Isso
virtualiza muito a mulher e você precisa estar muito bem embasado em todas as questões, filhos envolvidos, patrimônio envolvido. E olha que eu não estou falando de grande patrimônio não, às vezes o patrimôniozinho de onde vive é uma moto, é um carro e tudo é motivo de desentendimento. Então a mulher hoje ela precisa ter um mercado diferenciado. Ela precisa, eu sempre falo, e o conselho que eu dou a todas as mulheres, estude. Estude. Não, vamos dar uma pausa aqui. Vamos conseguir entender o que a doutora Valéria está dizendo para você. Mulheres que ficam aí reclamando que tá tudo difícil, tá tudo muito complicado. Olha só, é uma professora, uma servidora pública há 26 anos que está aí no mercado, tem visto essa desvalorização da mulher cada dia mais, com esse feminicídio que tem crescido. E o conselho da doutora Valéria para você hoje é: estude. Você não tem outro caminho a não ser o do estudo. Porque o estudo, ele abre portas, independente da sua condição econômica. Ele abre portas para onde você quer que você vá. Então, esse momento de oportunizar o estudo a uma outra pessoa, isso é fantástico. E assim, todas as vezes que eu tenho, que me procuram, vamos colocar assim, não, vamos para uma universidade, não, vamos terminar o 2º grau. Por quê? Porque hoje a escolaridade faz falta para a mulher. Tá vendo, né? A escolaridade faz falta para a mulher, porque não querendo assim ser um pouco taxativa, o homem ele consegue trabalhar em qualquer serviço, a mulher não consegue trabalhar em qualquer serviço. E isso nós temos que ter isso muito bem pontuado, muito bem postado sobre a importância da mulher. Seja ela qual o nível sociocultural que for, mas estude. A senhora que está aqui dentro do Mato Grosso há muito tempo, eu disse para Samantha, ela esteve aqui na programação, a nossa primeira dama, e essa valorização dela tá, sabe, cuidando dessas crianças do Cimenina ali e trazendo essa valorização com a Secretaria da Mulher, trazendo isso à tona, de colocar luta, fazer com que as mulheres... E a senhora, para a gente não mudar o assunto, a senhora falou o ano passado sobre uma palestra que teve um encontro internacional, né, que diz assim, sobre o homem bandido ou ele é vítima? Será que esse homem que tenha tecido tanto feminicídio, será que ele é vítima dessa mulher ou será que ele é o bandido? Olha, quando você fala do homem, essa palestra deu uma repercussão muito grande, foi uma repercussão. Por quê? Porque assim, me foi colocado, Valéria, eu quero que você fale sobre feminicídio, eu quero que você fale sobre violência contra a mulher. Eu estudei, peguei gráficos, busquei gráficos da Secretaria de Segurança Pública em todos os lugares, cheguei e falei, olha, o tema vai ser homem, vítima ou bandido. Que forte. Menina, isso causou um impacto muito grande, porque até quando ele é vítima e até quando ele é bandido. Então a gente tem que saber separar, a mulher tem que ter esse diagnóstico. Por quê? Porque hoje a gente tem o narcisismo, não podemos fugir dele. Hoje nós temos os psicopatas, hoje nós temos uma ramificação em transtornos, que não podem nem falarmos de transtorno mental, mas transtornos do cotidiano muito grande. Então eu sempre coloco, quantas mulheres matam um homem por causa de outra mulher? Que forte. Quantos homens matam as mulheres por causa de outro homem? Então, se você for colocar numa balança, isso é muito pesado. São poucas as mulheres que matam os homens. Em compensação, são muitos os homens que matam as mulheres.
Então eu sempre coloco uma frase: não nos matem. Conversem, conversem. Viu que não dá mais? Se o não é não, é não. Saia e vai embora. E nem olha para trás. Mineiro que fala assim: sai e nem olha para trás, porque se olhar para trás pode voltar. E então não olhe para trás, mulherada. Não olhem para trás, nossos homens. Saiu, vai viver vida nova. Vai buscar algo novo. Ah, mas tem o meu patrimônio, tem a minha casa, tem meu carro, tem a minha motocicleta, tem o meu isto, o meu aquilo. Esquece. Isso. A única coisa que te dá vida é vida, porque depois da morte não tem mais. Nossa, que forte. Então, não tem mais para onde você correr. Morreu, acabou. E aí, como é que ficam os filhos? Como é que fica a família? Como é que fica o pouco que aquela pessoa deixou em vida? Acaba. E vai passar daqui uns anos, ninguém nem mais vai lembrar que aquela pessoa existe. Porque o tempo, ele tem uma memória. O tempo, ele tem uma memória. E aí não se lembra mais daquela pessoa. Aquela pessoa passa a ser esquecida. Mas o que ela deixou em vida? Seja mulher, seja homem. E então, os rapazes, quando eu coloco de vítimas, nós temos mulheres sarcásticas. Não adianta a gente falar que não tem, porque temos. É da personalidade. E a personalidade a gente não consegue, a conduta a gente muda. Conduta a gente muda, a personalidade não tem jeito. Viu o que está fazendo? Sai fora. Viu que está gravando? Sai fora. Esses dias eu achei interessante, eu entrei dentro de um elevador, veio um rapaz e perguntou assim: eu posso entrar? Eu falei assim: claro. Aí ele brincou comigo: hoje em dia não dá para entrar no elevador sozinho com uma mulher. Nossa. Então, assim, é a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Aí eu pensei comigo: ele é vítima. Ele já passou por isso. Ele já passou por isso. Só pensei comigo. Eu falei assim, pensei assim comigo: ele foi vítima. Então, assim, é o que a gente sempre coloca. Ah, eu tô saindo com um rapaz, eu tô saindo com uma moça, entendeu? Conversa. Verifica quem é, não precisa, me desculpe o vocabulário, não precisa entrar nas partes íntimas, no primeiro encontro, no segundo encontro. Conhece primeiro quem é aquela pessoa. Porque às vezes você coloca dentro da sua casa uma pessoa que está com uma ficha criminal enorme, seja ela mulher, seja ela homem. E sem contar hoje, o que nós temos de estelionato amoroso é muito grande, minha querida. E tem dos dois lados. O estelionato amoroso hoje chega a ser uma coisa assim absurda a ser vista, a ser vivenciada. E assim, a gente tem acompanhado esses casos. E o que mais me impressiona é a vulnerabilidade da mulher. Não é a vulnerabilidade financeira só, é a vulnerabilidade cultural, social e de escolaridade. De escolaridade, ela fica meio perdida, e isso é mais voltado para a mulher do que para o homem, que é a dependência emocional. Eu falei que a gente precisa superar, a mulher precisa superar o que nós falamos dessa dependência emocional, porque essa dependência emocional deixa a mulher muito vulnerável. E tem que ser forte. Tem que ser forte e caminhar do mesmo jeito. Eu falo para o homem: ah, mas eu não aceito o divórcio, eu não aceito que ela me traiu, eu não aceito, eu tenho que lavar a minha honra. Nós não estamos mais em 1944. Nós estamos em 2026. Nós já passamos dessa era de lavar a honra, gente. Meu Deus, que
forte. Então, nós temos que trabalhar isso. Não quer honra maior do que você sair e não olhar para trás? Está pedindo isso, está pedindo aquilo, vamos discutir na justiça, de forma coesa, de forma clara, e sem maiores constrangimentos, sem maiores atritos. Então, hoje, trabalhar nessa vertente da mulher e do homem também, porque, inclusive, numa reunião lá na Assembleia, discutindo sobre violência da mulher, eu falei assim, gente, é violência do homem. Isso. Como que fica? Como é que fica? Se nós não começarmos a educar os nossos filhos e filhas na escola, porque é dentro da escola que tem que vir toda essa diplomacia, porque a gente já sabe que nossos lares estão desestruturados. Então alguém tem que fazer um balizamento, trabalhar a mulher dentro da escola, trabalhar o homem dentro da escola. Um fato interessante que aconteceu, não preciso falar quem, você vai dançar numa festa que teve de escola. Não sei se eu vou dançar, o coleguinha falou que eu sou a menos feia da sala. E desnecessário. Para que falar isso para uma menininha? Olha o trauma que essa Olha menina o vai trauma. carregar. Não, e o restante, ela é a menos feia da sala. O O resto, então... Não, eu falei, esse rapaz deve ser lindo. Esse garotinho deve ser lindo. Porque aí você já vê o ego, Isso. entendeu? Participando. Mas a senhora vê isso como vem já de uma família que vê o pai sendo assim com a mãe? Como que a senhora Geralmente consegue entender isso? os padrões são repetitivos, né? Os padrões são repetitivos. A gente sempre tem uma visão de um lar estruturado, seja ele qual for. Não estou falando daquele lar da mãe, do pai, dos filhinhos, casinha, equilíbrio financeiro. Não, estou falando de um lar estruturado, seja ele como for, seja ele dentro de uma lona, seja ele, entendeu, numa mansão, seja onde for, é o lar estruturado, onde você traz ética para a família. Ética para a família. Eu apresentei em Portugal um gráfico sobre ética. E esse gráfico eu fui até inclusive premiada, né? Olha só, gente. E nesse gráfico eu falo, entendeu? O que é ética? Nós temos a conduta, nós temos a personalidade. A personalidade eu não vou mudar, gente. Eu não consigo mudar a personalidade de ninguém, mas conduta eu mudo. Conduta, ele tem padrões. E aí, quando eu vou analisar um fato, eu faço a seguinte pergunta: qual é o fato? Gritou, brigou, esfaqueou? Qual é o fato que ocorreu? Qual é a norma que eu aplico àquele fato? Qual é a norma que eu vou aplicar àquele fato? E quais os valores que eu vou dar para aquele fato? Porque aí nós entramos nos padrões morais, né? Às vezes o que é bom para mim não é bom para você. E então nós entramos em padrões. Nesses padrões, às vezes é normal um xingatório dentro de casa. E isso vai repercutir onde? Fora, com aquela criança, com aquele adolescente. Uma casa que não tem palavras chulas, palavras de baixo calão dentro de casa, a criança não repete ela fora de casa. Não repete. Às vezes, e quando ela chega em casa, olha, aprendi a falar isto. Na mesma hora o pai ou a mãe fala que dentro de casa essa palavra não entra. Verdade. Então são padrões que nós colocamos na nossa sociedade. E isso precisa ser visto. Um professor que chega dentro da sala de aula e desemboca lá um monte de palavrões, alguns alunos vão bater palmas. Outros alunos vai chegar em casa, vai contar para o pai. Ficam entristecidos, né? E ficam extremamente entristecidos, porque você está naquela escola ali,
para você fazer dar o seu melhor, você enquanto professor. E não repetir padrões que fogem ao parâmetro do homem médio, ao parâmetro sociável. Então isso é muito importante. Isso é muito importante para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Por quê? Porque isso vai fazer a diferença na vida adulta dele. Isso que está fazendo essa desestrutura tão grande familiar que temos vividos, cresceu o número de divórcios dentro das igrejas, assim, assustadoramente. O pastor Silas, que é um dos presidentes da Assembleia de Deus do Mato Grosso, que é dos ministérios maiores que nós temos aqui dentro do estado, falando sobre esses divórcios, sobre essa desestruturação no meio das famílias. Quando há esse rompimento, qual é o conselho que a senhora dá para que esses pais não deixem que os seus filhos se percam, né? Porque de uma forma, dependendo dessa falta de estrutura que a senhora está colocando, muitos deles acabam se desestruturando e começa a ficar nessa... Qual que é o conselho? Essa bolha. Essa bolha. É uma bolha. É uma bolha. Olha, eu vou colocar uma questão. Vamos falar sobre uma questão histórica. Uma questão histórica, o que eu pontuo para você numa questão histórica? A mulher, vamos falar da mulher. A mulher, nossas bisavós, nossas avós, elas tinham como premissa o casamento. O casamento. E elas suportavam o casamento. Era uma vergonha ser uma mulher divorciada. E eu não vou muito longe não, tá? Eu tive umas clientes no ano passado que eu falava, mulher, vamos divorciar. E não, eu tenho vergonha. Então nós estamos falando de parâmetros. Eu tenho uma outra que eu fui procurada, nem aqui do estado de Mato Grosso, onde ela disse assim, a minha mãe precisa se divorciar do meu pai, porque o meu pai já tem outra família há 20 anos. E aí nós fomos para o atendimento, né? Nós fomos para o atendimento, tem um escritório que faz todo esse trabalho. Eu não trabalho com advocacia, mas tem um escritório de referência do Dr. Evan, um abraço para ele, gigante. E então, aí quando foi feita a abordagem, ela falou, eu não aceito ser uma mulher divorciada. Eu posso ser uma mulher largada, mas divorciada não, gente. Então, assim, esse padrão cultural da nossa sociedade, de como a mulher é vista, é muito forte. É muito forte ainda no ano de 2026. E eu falo o seguinte, o aumento do divórcio hoje, eu tenho uma forma de pensar. São os casamentos não pensando em casamento. Porque você tem as fases, né? Isso. Você tem a fase da paixão, você tem a fase do deslumbramento. Não pode casar nessa fase. Tem que casar na fase do amor. Porque amor é compreensão, é carinho, é dedicação. Tem até uma fala, eu não me lembro quem que fala, que é o seguinte, o amor é você ter aquele mesmo que ele não tenha mais utilidade. É verdade. Entendeu? O que é o amor? É quando aquela pessoa não tem mais utilidade e você continua amando aquela pessoa. Você vai continuar amando aquela pessoa. Então, hoje, o que eu vejo? Eu vejo assim, casamentos muito prematuros. Isso. Prematuros. Um casamento prematuro vai ter um divórcio antecipado. É muito difícil você ver essa questão do casamento em si, por todas essas particularidades. Essas particularidades, quando que eu tenho que me casar? Hoje você pode olhar a nossa sociedade, hoje as mulheres estão casando mais tarde. Isso.
elas estão casando por volta dos 30 anos, os homens estão casando mais tarde e o quantitativo de filhos está diminuindo muito, mas muito mesmo. E eu vejo que o caminho é esse. Você tem que entrar num grau de maturidade pessoal, não de idade, mas num grau de maturidade pessoal para você pensar no casamento. Um casamento é responsabilidade financeira, é responsabilidade sexual, é responsabilidade de criação de filhos, é responsabilidade de companheirismo e de manutenção de um lar. Então, esses 5 pilares do casamento precisam ser respeitados. Então, se você não está preparado, não se case. Não se case. Isso é forte, né? Entendeu? Isso é muito sério. Não está preparado, namore. Namore. E nada de levar para dentro de casa. Que acontece cada um, né? Dentro da sua casa. Cada um dentro da sua casa. Eu sou mulher, eu tenho filho, eu estou divorciada, meu novo companheiro não aceita o meu filho. Sai fora. Isso. Cai fora, como diz o mineiro. Presta atenção. Como se diz, cai fora. Esse homem não serve para você. Não, a senhora tem que olhar para aquela câmera e dar esse conselho para essas mulheres, para elas entenderem isso. Entendeu? Sai fora. Esse homem não serve para vocês. Não serve. Não serve. Por quê? Porque se você tem filhos de um relacionamento anterior, de um casamento anterior, seja qual for, ele tem que amar você e os seus entes queridos. Eu me casei, não tenho filho, mas ele não suporta a minha mãe. Quem é mais importante, o marido ou a mãe? O namorado ou a mãe? O mais importante é a mãe. Caramba! Mais importante é a mãe. Eu não gosto. Aí vem a mulher, né? Quando ela entra no papel, o homem entra no papel de vítima. Vira e fala, eu não suporto a sua mãe, eu não suporto o seu pai. Cai fora, rapaz. Isso. Cai fora, porque se você tiver que escolher, você vai escolher seu pai, você vai escolher sua mãe. Isso. Entendeu? A pessoa que está junto com você tem que agregar e não dissipar. Isso. A partir do momento que você está dissipando um relacionamento, que você está travando relações afetivas da outra pessoa ou fazendo um enjaulamento, a fatalidade ela é muito grande. Porque entra os ciúmes, entra o descaso, entra o desleixo, entra a violência, todos os tipos de violência. Isso não vai acabar bem, isso vai acabar nas portas das delegacias. Verdade. Isso vai acabar onde? Vai acabar em presídio. E vai acabar em cemitério. A regra é essa, não tem para onde você correr. E é muito forte isso, né? Que nós estamos vivendo. Eu falo que é uma coisa assim que as mulheres precisam ouvir o que a senhora falou. Acorde, né? Acorda, gente, vamos para frente. Vamos entender que você é uma mulher, que você pode ser sim empoderada, uma mulher, eu falo, uma mulher que verdadeiramente é uma mulher, ela empodera a outra, né? Você sabe o que eu sempre coloco? Eu falo o seguinte, a mulher tem que valorizar a outra mulher. Isso. A partir do momento que a mulher começar a valorizar a outra mulher, acaba as amantes, acaba os tico-tico no fubá, como diz o mineiro, porque descobriu, ele é casado ou ele tem um relacionamento sério, ele tem uma namorada, sai fora, ali não é o seu lugar, você merece mais. Ela precisa se valorizar, né? Porque quando ela se coloca no lugar de ser a outra, aquilo ali não é vantajoso para ela. Ela tem que ser ela tem que ser ela própria. Isso. E não ser uma reles. Isso é muito importante. E não ser uma reles. Tipo assim, o papel de reles não serve para a mulher. Doutora, a senhora falando sobre isso, a gente que somos do meio público, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para essas mulheres que nós trabalhamos com muitas mulheres, hoje em dia sem muitas servidoras públicas, e ali dentro a gente vê essa competição, essa guerra entre si,
de coisas tão pequenas, porque o teu valor, a tua formação, essa tua qualidade, eu nunca vou conseguir ter. Então, por que não fazer essa junção e aquelas outras que começam a entrar nesse parâmetro também que a senhora falou, de querer ser a outra e começar vivendo a vida que não é tua. Não é tua. O que eu vejo? Hoje, eu sou servidora da saúde, né? E assim, o quantitativo de mulheres é muito grande. Então, a mulher, ela precisa valorizar a outra mulher. Ela não precisa competir com a outra mulher. Ela precisa valorizar. Então, eu tenho uma frase que todo mundo já sabe. Já sei, Valéria, que é tratar os outros com amor, carinho e dedicação. Que lindo. E essa é a minha frase. Quando começa a reclamar, por favor, vai lá e trata a fulana de tal com amor, carinho e dedicação. Você tem que respeitar os limites da outra mulher. Você tem que respeitar os limites da outra mulher. Não é porque ela faz isso, ela puxa tapete, ela faz aquilo. Dá um sorriso para ela. Que lindo. Dá um sorriso para ela. Dá um sorriso para ela e fala com ela. Eu não estou gostando. Vamos parar por aqui. Existem pessoas que são incompatíveis com você. Não adianta, gente, isso em todos os lugares que nós formos, nós vamos encontrar pessoas incompatíveis com as nossas ações. E se você não quer ficar naquele ambiente, eu falo, eu levanto a minha saia e vou embora. Isso aí. Entendeu? Eu pego a minha bolsa e vou embora. Por quê? Porque eu não coaduno com esse tipo de, seja homem ou seja mulher, mas a mulher ela é mais voltada para essa questão. Tem um vocabulário que todo mundo, fulana de tal é puxa tapete, fulana de tal é puxa tapete, fulana de tal gosta de um marido, fulana de tal gosta de um homem casado. Para que levar esse título? Gente, nós temos que entender que nós somos mulheres. E eu falo, nós temos que valorizar outras mulheres. Olha que lindo isso, é muito forte. O que nós temos de proveito de uma outra mulher? Às vezes ela não serve para aquela ação, mas ela serve para outra. Então você tem que entender as habilidades da mulher. As habilidades, às vezes ela não serve para trabalhar naquele local, mas ela serve para outro local. Isso aí. E eu tenho que verificar isso. Seja eu no cargo de chefia, seja eu no cargo de colega de trabalho, seja onde for, a gente tem que ter essa premissa e a gente tem que ter esse olhar crítico para o colega. Uma vez, um fato interessante que aconteceu numa repartição pública, faziam 3 dias que a colega não aparecia para trabalhar, ninguém se importava. Um falava assim, deve estar de atestado médico. Tem 3 dias para apresentar um atestado médico. Ninguém liga, ninguém quer saber o que está acontecendo com ela. Olha que forte, né? Entendeu? Faltou um dia, não deu, não apareceu, faltou o segundo dia, liga para saber. Às vezes está precisando de alguma coisa. Escuta o colega. Escuta, não assedie. Nós temos o assédio moral, nós temos o assédio sexual e nós temos as condutas assediosas. As condutas assediosas, eu verifico que elas são as piores que existem. E assim, é muito comum ver condutas assediosas de mulher para mulher. É muito comum. E, entendeu? É muito difícil você ter uma conduta assediosa para homem. Você pode ter a conduta assediosa para os parâmetros sexuais. A importunação. Geralmente acontece isso com o homem sendo vítima, né? Eu tô falando aqui do homem vítima. Do homem sendo vítima, né? E então são padrões. São padrões sociais que nós temos. Fulana de tal se deu bem porque ela está saindo com o chefe. Não, gente. Ela se deu bem, por quê? Porque ela estudou.
é porque ela sentou na frente de um computador e procurou as suas habilidades. É porque ela foi capaz de fazer isso, sem precisar de nenhum empurrão. É isso que a gente tem que ver. É isso que nós temos que ter por finalidade quando a gente fala de administração pública, de administração privada. E esse é o compliance, né? O compliance, né? O compliance, ele começa de cima para baixo. Amo o compliance. Entendeu? Ele começa de cima para baixo. Não adianta você ir lá trabalhar o da ponta se o de cima está esquartejado. Então você trabalha de cima para baixo. E essa é a melhor vertente que se tem, seja na administração pública, seja na administração privada. Gente, o nosso tempo está se indo. Eu quero dizer para Valéria. Valéria é uma servidora que só vai entender quem trabalhar com ela, quem estiver do lado dela, ver essa mulher maravilhosa que sempre compreende, sempre está pronta para ouvir, né? Eu falo que você é o exemplo de mulher, né? Para nós todos que tem o privilégio de te conhecer de verdade, sabe como que você é maravilhosa. Então eu quero te pedir, nesse pouquinho de tempo que a gente tem de oportunidade, porque a gente teve uma aula aqui, todos nós aqui aprendemos muito essa tarde. Eu quero te agradecer imensamente. Você sabe que eu sou amiga da Valéria, eu vou morrer sendo amiga da Valéria, porque obrigada. Ela é uma pessoa incrível. O que você diria, nesse último momentinho nosso aqui, para uma mulher? Eu até coloquei aqui, até escrevi, mas é complicado ler, mas o que a senhora falaria hoje para uma mulher que está sem oportunidade, uma mulher que está enfrentando dificuldades, está desempregada, cuidando da família, sem saber qual será o amanhã? Que palavra você deixaria para essa mulher que hoje não tem esperança mais? Porque tudo isso que agloba, que você acabou de dizer para a gente, o que muitas delas não têm coragem, que chega lá na Secretaria da Mulher, que eu creio que são muitas, elas reclamando porque elas não têm uma oportunidade, elas não tiveram, elas tiveram que cuidar dos seus filhos, tiveram que ajudar na renda. Sim, nós temos, é um fator que até me emociona. Eu sou uma pessoa muito emotiva, eu sou chorona, que você não tem ideia. E estar à frente dessas questões da mulher é um parâmetro social e cultural. O que hoje nós precisamos de secretarias das mulheres, uma secretaria da mulher, vamos falar assim, forte. É uma secretaria que ela precisa de abarcar a mulher, não o acolhimento somente, mas ensinar a ela a pescar. Isso. Você tem que ensinar aquela mulher a pescar. Seja ela fazer um salgadinho, seja ela fazer um produto manual, seja ela trabalhar dentro de casa com qualquer tipo de ação e valorizar isso. Hoje nós temos programas governamentais muito bons sobre essas ações de inserção da mulher no campo de trabalho, trazendo o mínimo de renda para dentro de casa. E então, assim, eu conheci uma comunidade só de mulheres. Nossa. E nessa comunidade elas faziam de tudo, desde de plantar até colher. Nossa. Até levar, colocar os seus produtos na feirinha lá da cidade. E conseguiam se manter, se vangloriar daquilo. Então, assim, eu vejo que são oportunidades da mulher independente e o poder público tem que estender a mão. Essa é uma questão, assim, importantíssima, que eu vejo que se o poder público não estender a mão, fica muito difícil o trabalho para aquela mulher sozinha, porque geralmente ela é sozinha, ela é marginalizada, com filhos,
muitas vezes abandonada pelo marido, ou às vezes não abandonada, mas num sistema de enjaulamento, que a gente sabe que isso existe. Eu tenho a mulher, mas ela não pode sair de casa, ela tem que ficar em casa, ela não pode ir à igreja, só vai à igreja se for assistida, ela só vai ao mercado se for comigo, ela só vai numa festa se for comigo. Gente, nós estamos no ano de 2026 e isso é a realidade. Ainda existe. Ainda existe. Ainda existe. Esses dias falaram assim comigo, Valéria, mas você é feminista. Eu falei assim, não, eu não sou feminista. Eu só rogo pela mulher, pela independência da mulher, pelo empoderamento da mulher e pela escolaridade da mulher. Vou te contar um caso que aconteceu comigo hoje. Eu saí, fui num determinado local que eu precisava e cheguei lá um monte de formulários para preencher. Preenche formulário e eu sentada lá na cadeira, bem nervosa. Eu falei assim, por que não me mandou esses formulários antes? Agora que eu tenho que chegar aqui, na hora tem que preencher. E eu preenchendo lá os formulários. Chegou uma senhora para mim e falou assim para mim, eu posso te pedir uma ajuda? Eu olhei, claro, posso sim. Ela foi para mim e falou assim, eu tenho que preencher os formulários. Eram os mesmos formulários que eu estava preenchendo. Eu tenho que preencher esses formulários, mas eu não sei ler nem escrever. Nossa. Gente. Que constrangimento. Eu parei o meu e falei, vamos sentar aqui, vamos preencher tudo da senhora. Que lindo. Então, assim, nós estamos... Ela só conhece os números. Números ela conhece. Então, assim, gente, eu não estou falando de uma pessoa idosa. Eu estou falando de uma pessoa em idade média. Então... Que realidade tão perto de É uma você. realidade próxima de nós. É uma realidade que hoje existe. Então, nós precisamos que a nossa educação chegue até as comunidades, chegue até as mulheres. Esses dias eu dando aula, alguns anos atrás, eu olhei assim, a maioria da turma, meninas, num curso que era extremamente masculino. E eu fiquei feliz. Eu falei assim, mulherada, vamos estudar. Mas aí entra num seguinte parâmetro, entra mais mulheres, mas na hora de sair da faculdade, saem mais homens. Ou então a turma fica muito reduzida por 1001 fatores que existiram dentro desse percurso da escolaridade. Então, precisamos fomentar que as políticas públicas cheguem até as mulheres. Valéria, quero agradecer sua rica colaboração com a nossa população, principalmente a nossa Baixada Cuiabana, que nos ouve, nos acompanha. Nós estamos em 33 canais de transmissão, né, pastor? E nós agradecemos muito a sua presença, foi de muita valia para nós. Que Deus te abençoe na tua trajetória. Amém. Que você continue sendo esta mulher incrível que sempre pensou nas pessoas, mesmo estando ali lidando com vidas, né? Que você lida, que você vê tantas deficiências e está ali sempre colaborando com o nosso estado, né? Deixando a tua terra, deixando tudo. E uma coisa que eu vou carregar é sua avó ter sido a primeira a ter o título de eleitor. Então, a Lígia está dizendo que você já vem num chamado de estar no meio dessas mulheradas que você vive 24 horas com elas. Então, muito obrigada. E estamos à disposição. É um prazer muito grande todas as vezes que a gente leva palavras de aconchego à mulher e também aos homens, né? Precisamos também de políticas públicas para os homens. Eu nunca deixo isso de falar e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada. De nada. Pastor, vamos ouvir uma música? Deus desenhou a sua história
com amor, propósito e luz. Ana Cláudia, mulher escolhida para anunciar o nome de Jesus.